No livro de Marcos, no capítulo de número 8, ali no versículo 22, nós temos uma história bem conhecida. Uns amigos que reconheceram um cego, que conheciam um cego de relacionamento para com ele, trouxeram ele até Jesus para que Jesus pudesse curá-lo. E é importante entender que essa cura, ela passa por alguns aspectos, ela passa por alguns momentos. E quando nós entendemos esses momentos, nós conseguimos traduzir exatamente. Então, traduzindo isso para a nossa realidade, talvez você já tenha vivido tempo demais no escuro, que até possa esquecer que a luz existe. Sabe quando você já não consegue gerar esperança no seu coração? Talvez você já tenha normalizado a sua dor, que parou de pedir socorro. Você já não está pedindo mais socorro. Talvez você tenha ficado tempo demais parado, que a sua cegueira virou um endereço. Você já é reconhecido pela sua deficiência. Eles apontam você por aquilo que você não consegue fazer. Talvez você já tenha estado nessa estado. Então, tinha um homem em Betsaida que estava assim. Ele não gritou, não correu, não implorou, porque a aldeia tinha feito algo pior do que ignorá-lo. A aldeia tinha feito com que ele se acostumasse com o ambiente. A aldeia tinha acostumado com ele, ele também tinha acostumado com aquele ambiente. Então, era algo comum. E talvez a rotina, ela tem construído isso na sua vida, um ambiente de vida comum. E parece que não existe nada novo debaixo do céu, está tudo a mesma coisa. Eu tenho falado sobre um ateísmo com fé. Você ainda ora, você frequenta culto, você participa das reuniões, mas no fundo você já não acredita que Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida, até porque você não está experimentando isso, Então, sabe quando o seu sofrimento vira assunto antigo na boca dos outros? Quando a sua limitação já é um apelido, quando as pessoas nem perguntam mais como você está, porque não melhorou, porque já decidiram o que é aquilo que você é. Você é conhecido pela sua dor, você é conhecido pelo seu problema, você é conhecido pela sua dificuldade. Então esse cenário era o cenário de Betsaida. Mas ali é importante, isso é aldeia. E é exatamente nessa aldeia que Jesus chega hoje. Eu quero crer que Jesus está neste lugar, está nesse ambiente, está nessa proposta de nos apresentar a nossa aldeia. E se nós reconhecemos essa aldeia, se nós reconhecemos esse ambiente, existe uma palavra para você. Jesus está pronto para segurar na sua mão. Amém? Então, que etapas esse milagre aconteceu? Que etapas esse sobrenatural aconteceu? No versículo 22, e trouxeram-lhe o cego e rogaram a Jesus que o tocasse. Eu preciso que você pare aqui e me ouça. O cego não foi, o trouxeram. Ele veio porque alguém entendeu que poderia se mover em direção a ele e apresentar algo que ele ainda não estava vivendo. Ele não tinha visão para enxergar o caminho, então ele dependia de alguém que enxergava. Ele não tinha fé suficiente para dar o primeiro passo, então ele dependia de alguém na sua estrutura relacional que se incomodasse com isso, Então, mas ele tinha o quê? Amigos. Naquele lugar ele construiu um relacionamento. E dentro desse relacionamento, esses amigos estavam com os ouvidos bem atentos, e eles começaram a ouvir de Jesus, eles começaram a prestar atenção no que Jesus estava fazendo, eles começaram a prestar atenção que os milagres estavam acontecendo, outros cegos estavam enxergando, os paralíticos estavam sendo colocados de pé. Então o que esses amigos fizeram? Eles fizeram aquilo que muitas vezes a religião não faz, eles rogaram. Rogar significa um grito de desespero. Desespero significa, não posso mais esperar. Amém? Porque a mudança de vida, ela não surge porque nós estamos conversando. Ela não surge porque você leu um artigo. Ela não surge porque alguém conversou com você sobre isso. Ela surge quando você não suporta mais. É um desespero, é um grito de alma, é uma fala sua que quem ouve vai dizer assim, uau! Sabe, é uma santa indignação. É como se diz, eu não caibo mais nessa estrutura, eu não caibo mais nesse sistema, eu não caibo mais nessa situação, eu não suporto mais viver a vida que eu estou vivendo. Romanos 12:2 é exatamente essa leitura. O apóstolo Paulo dizendo assim, enquanto você estiver conforme, enquanto você estiver em conformidade, enquanto você estiver ajustado, enquanto está ruim, mas não está ruim assim, você nunca vai conseguir viver
o sobrenatural de Deus na exponencialidade que Deus tem para nós como sendo uma verdade. Amém? Então, eles não mandaram uma mensagem para esse amigo, eles não disseram, eu estarei orando por você, eles não ofereceram conselhos à distância, eles foram e levaram e rogaram. Alguém que olhou para você e falou, não me conformo com a vida que você está vivendo. A pergunta que eu tenho para você hoje é, você tem amigos que quando você está cego demais para se mover, ele pega na sua mão e te conduz ao lugar certo? Existe no seu ambiente essas pessoas que apontam a você aquilo que é verdade, e essas pessoas, por vezes, elas se tornam persona não grata, sabe? Fulano é sincero, não, é um amigo. Um amigo de verdade, ele vai dizer as coisas que você precisa ouvir, e a palavra é nossa amiga, e ela vai dizer a nós tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Amém? Jesus é o nosso amigo. E dentro da sua instrução, dentro da sua palavra, tem a palavra que nós precisamos ouvir, que nos confronta. Então é importante entender. Eu preciso te perguntar algo mais. Você é esse alguém para alguém? Você é esse alguém que se incomoda, que não se conforma? Você é esse alguém que tem sempre uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma ação prática? Deixa eu me perguntar, aonde estão os seus amigos? Porque é importante nós discernirmos isso, porque tem gente ao seu redor que não vai chegar até Jesus pelo próprio esforço. Existe uma unção, queridos, para ser liberada neste lugar, amém? E a unção está na tarefa, está na missão, está no fazer algo para Deus. Quando você faz algo para Deus, é como se você abrisse sobre a sua vida um portal espiritual, uma dimensão espiritual, onde Deus passa por você para fazer as coisas sobrenaturais em nome dEle, amém? Então, quando você se comporta como sendo esse amigo, então assim, o que amigo é esse que está esperando para que você se mova em direção a ele? Porque por vezes nós ouvimos muitas coisas, sim ou não? Mas a minha pergunta é como você tem se movido com aquilo que você está escutando? Então, Jesus, ele é surpreendido com aqueles amigos. Então, eu quero dizer para você, existem intercessores que são anônimos. Existem pessoas neste lugar que oram por você, que clamam por você. No reino de Deus há homens famosos, mas existem também anônimos, pessoas que ninguém sabe o nome. Gostaria de saber o nome desses amigos, mas eles não ganharam ali, porque não é sobre nós, é sobre quem passa por nós. Amém? Amém? Não é sobre o meu nome, não é sobre colocar o meu nome no registro de outro alguém, não. É a partir de quem eu sou, esse outro alguém conhecer o Deus para o qual eu sirvo. Então, como é importante nós vivemos essa realidade. O nome desses amigos não apareceram nos créditos da história, mas o cego enxerga. Enxerga por quê? Porque aqueles amigos não pararam de rogar, eles não pararam de pedir. Então, não pare, porque existe alguém que precisa enxergar. Não cesse de falar desta palavra, porque em algum momento ela vai surtir o efeito. Então, o segundo ato dessa situação é Jesus pegando na mão. Quando Jesus pega na mão, Jesus, ele não gritou de longe, ele não mandou um discípulo, não enviou uma instrução religiosa com 7 passos. Jesus, ele pegou na mão. Porque o nosso Deus é um Deus relacional, de proximidade, de intimidade, de olho no olho, de sentar na mesa com você. Jesus, ele pega na mão, porque aquele para o qual todas as coisas foram feitas, aquele ao qual diante os serafins cobrem o rosto, pegou na mão daquele homem que não enxergava e caminhou com ele. Eu preciso que você vá mais fundo hoje, sabe por quê? Porque vocês talvez esteja convicto demais que Deus está ocupado, que Deus não se preocupa com um detalhe, que Deus não se preocupa com a pequenez. É como se você olhasse para a sua situação e dissesse, isso é pequeno demais para eu incomodar Deus. Tudo que o inimigo quer é que você pense dessa forma, para que você se desconecte daquilo. Por quê? Porque às vezes parece que as coisas estão demoradas demais, elas não estão acontecendo no nosso tempo, elas não estão acontecendo no meu cronos, mas quero que você me ouça com atenção. No mundo espiritual, existe algo sendo ajustado para que o céu se manifeste sobre a sua vida aqui na terra. Amém? Amém? Então, a palavra de Deus é isso. Então, Deus não aponta um caminho, Ele anda com você. E este lugar é fora da aldeia. Porque, às vezes, nós queremos experimentar o sobrenatural, mas nós não queremos sair da posição que nós estamos. Eu preciso reconhecer que o lugar que eu estou produz limitações. Eu preciso reconhecer que o conhecimento atual que eu tenho produz limitações. Eu preciso reconhecer que os amigos que me cercam
Produz limitações. Eu preciso reconhecer que o meu ambiente não é um ambiente onde o sobrenatural de Deus vai operar. Porque nós somos relacionais, a gente quer conviver com pessoas, a gente quer sentar na mesa, a gente quer participar de festa, a gente quer ir em aniversário, a gente quer ir em batizado, a gente quer ir em todo lugar. Me convida que eu vou. Mas será que esse lugar vai contribuir para o seu avanço de maneira espiritual? Então por que fora? Porque milagre ele não acontece onde a cegueira foi normalizada. Onde é normal ser cego. Milagre não acontece nesse ambiente, porque a fé não floresce onde existe incredulidade, onde existe uma cultura de incredulidade no ambiente, porque você não pode ser curado no mesmo sistema que administrou a sua doença. Sabe, Jairo chegando num cenário e os amigos dizendo, não incomode mais o mestre, a menina já está morta. E Jesus como se olhasse para Jairo e dissesse para ele, Jairo, você pode ficar na opinião dessas pessoas, ou você pode continuar alimentando a sua fé. Creia somente, eu estou indo na sua casa. E por vezes a gente está rodeado dessas pessoas. A aldeia, ela tinha se especializado em conviver com o problema. Jesus recusou a entrar dentro desse sistema. Significa que eu preciso ir até Cristo, eu preciso estar no ambiente que Ele está. Nós geramos e criamos uma cultura que Deus ele vai vir até a mim. Não, que se Deus quiser, que Ele que venha, se Deus quiser, Ele que faça, se Deus quiser, Ele que me abençoe. Não, nós é que temos que ir até a Ele, porque no ambiente que nós estamos, nós limitamos o sobrenatural. Jesus, ele era o filho de Maria, o filho de José, e a palavra declara que neste lugar, ele não pôde fazer nada. Não pôde fazer nada. Então, tirar o homem de lá, tirar o homem da aldeia, sabe por quê? Porque a aldeia sufocaria o milagre antes de acontecer. Você já ficou eufórico com uma notícia e foi contar para alguém, esse alguém... Eu preciso contar isso. Ei, querido, isso aí é bobagem. É José sonhando e foi falar com os irmãos dele. Eu falo com o Alexandre, a gente tem que tomar cuidado com os irmãos de José. E os irmãos de José, às vezes, estão sentados na mesa, ouvindo o seu sonho, ouvindo os seus projetos, e você desenhando o seu projeto. Aí o irmão de José sai da frente e fala assim, vai prosperar nada, vai depender de mim, nunca, depender da minha ajuda, jamais. São irmãos de José, fazia parte de uma família consanguínea, mas não concordavam com o projeto de futuro de José. E a gente é portal do Instagram, né? Preciso contar para todo mundo. Gente, minha novidade. Curte, compartilhe e comente. A gente está vivendo essa história. A gente está vivendo esses momentos. E aí o irmão de José olha aquilo ali e fala assim, hoje de manhã aconteceu algo engraçado. Faltou luz na igreja cedo. E eu estava no discipulado, ensinando. Eu gosto mais de ensinar do que de pregar. E eu estava ali ensinando. E aí, quando eu vi que não ia voltar a luz, eu falei, vou ficar aqui até meio-dia falando. Comecei às 9, falei, vou ficar aqui até meio-dia. E a minha esposa saiu da sala para orar, para que a luz voltasse. Aí, oração contrária. Eu orando, Deus, hoje a igreja vai sentar nessa salinha, porque quando nós abrimos a cortina da sala, deu luz natural. Eu falei, hoje eu vou ter toda, porque vai pouca gente na instrução. Tem gente que vai para receber chave de carro, de casa, profecia. Mas na instrução, aí, tinha pouca gente ali. Eu falei, hoje é uma oportunidade de eu pegar a igreja toda. Eles vão chegando, onde é o culto? Ali, na salinha de instrução. Eu estava, aí a luz voltou. Eu falei, Aí ela saiu assim, eu estava orando para a luz voltar. Eu falei, vamos concordar em algumas coisas aqui. Amém? Você entende o que é isso? Eu estou falando para distrair, mas é verdade. Então, quando o ambiente que Deus quer curar você, qual o ambiente que normaliza o que Deus quer curar em você? Qual círculo administra o seu problema ao invés de acreditar na sua cura? Qual voz faz você se conformar com o tamanho da sua cegueira? O que é que você tem escutado?
Que tipo de informação? Jesus está te chamando para fora da aldeia, porque você é melhor do que a aldeia, porque o seu milagre não cabe dentro dos muros dela. O que você espera viver de sobrenatural não cabe nos limites da sua vida atual. Então você precisa sair desse ambiente, você precisa sair desse lugar, porque existe um processo que talvez você não entenda. Jesus, ele traz para mim um entendimento que, por vezes, o milagre ele é processual. Existem milagres que foram instantâneos, existem milagres que são processuais. Então, talvez você não tenha entendido o processo, e porque você não entendeu o processo, você está desanimado, querendo retornar para a aldeia. Porque eu já fui, frequentei a segunda profética, frequentei a quarta-feira, não sei das quantas, frequentei a quinta dos milagres, eu frequentei a manhã do café do céu na terra, e nada aconteceu, não vou mais. Desanimados com Deus, porque não entendeu o processo. Jesus cospe no chão, faz um lodo ali, uma lama, e passa sobre os olhos e pergunta: você está enxergando alguma coisa? Você está enxergando alguma coisa? O homem responde algo que ninguém vai inventar. Eu vejo o homem como árvores andando. A visão embaçada, a cura incompleta, é um milagre no meio do caminho. Eu preciso te dizer algo hoje com amor. Deus, ele não errou. Ei, você não é um erro, a sua vida não é um erro, a sua história não é um erro. Deus não errou, você está no meio de um processo, e no meio desse processo, o sobrenatural de Deus está chegando. Amém? Aquilo que é incomum, aquilo que não é natural, aquilo que espanta, está a caminho de se tornar a sua verdade. Mas eu não posso desanimar no meio do processo. Ele já podia voltar para trás dizendo: foi bom, queridos, obrigado, mas não deu certo, eu não estou enxergando direito ainda. Não funcionou. Não funcionou. Naamã diante daquele rio, e Eliseu falando assim: mergulha 7 vezes. Vou nada, essa água poluída, essa água suja, se quer para mergulhar, qualquer água serve. Não é questão de qualquer água, é a obediência da instrução. É o processo por onde dá humilhação. É o processo de você engolir o orgulho e de você entender: Deus está fazendo. Ele não falhou no meio do processo, ele não se distraiu, ele não subestimou o tamanho do seu problema. Ele estava ensinando algo que a religião apressada não consegue ver. Há transformações que acontecem em etapas, há visões que se abrem ao pouco, há curas que exigem que você suporte o processo sem abandonar a presença daquele que está curando. Ei, Deus conhece o nosso coração. Eu falei hoje de manhã, Deus podia dar um carro para certas pessoas, mas Ele vai dar uma bicicletinha. E você vai pedalar aquela bicicletinha e vai reclamar da bicicletinha. Por quê? Porque existe uma ingratidão em qualquer coisa. Porque eu estou olhando sempre para uma vida de um outro alguém que não é a minha. Então existe uma insatisfação com a minha vida e uma expectativa na vida alheia. Eu preciso olhar para mim mesmo e falar assim: Senhor, muito obrigado pela vida que eu tenho. Muito obrigado pela família que eu tenho. Obrigado, Senhor, pela estrutura que o Senhor me deu. Porque é importante, você está saindo da presença de Deus porque a sua visão ainda está embaçada. É esse momento em que você dobra o processo, é nesse momento em que você consagra, é nesse momento em que você ora, é nesse momento em que você jejua como poucos. Não é fazer um jejum até meio-dia e acordar 11 horas. Está jejuando? Tirei o amendoim. Mas você come amendoim de vez em quando, pastor. Mas que jejum é esse? Que sacrifício é esse? Parei de tomar café, pastor. Mas café não mata a fome. O que mata a fome é comida. E o que mata a carne é a ausência de comida. Você quer jejuar? Arranca a comida. Gente, o jejum é para passar privação, é para sonhar com a coxinha. Deus do céu, estou vendo coxinha e pão de queijo em todo lugar que eu vou. É convite de gente que nunca te chamou na vida. Você está jejuando e fala assim: ei, estou fazendo um churrasco aqui em casa, lembrei de você. Manda um tá repreendido em nome de Jesus para ele. Nem fala, é de Deus aí. Comecei a fazer jejum, já apareceu gente me convidando. Não, querido, porque é o processo. Então, você está concluindo o que nada mudou porque tem medo, porque as coisas não mudou. Tipo assim, você está concluindo um processo, nada mudou.
porque não mudou, por que eu vou concluir? Então você está deixando o diabo usar o processo para que você negue a realidade do milagre? Porque os milagres continuam acontecendo. Pastor, mas eu não vejo o cego curando. A cegueira não é apenas visual, é cegueira de entendimento, de compreensão. E a palavra, ela abre a sua mente para que você enxergue com os olhos que você não via antes. Pastor, mas eu não estou vendo ninguém andando. Ei, eu tenho certeza que a palavra já curou você de uma paralisia. Parado, preso, retido. Mas a palavra chegou. E em fé você começou a se movimentar. Amém? Mas não tem ninguém ouvindo. Ei, querido, você está discernindo a mensagem de tal maneira que o que você ouve agora muda o seu interior. Isso é milagre ou não é? Ainda cremos nos milagres físicos, mas cremos nos milagres internos, de transformação, de metanoia, de mudança de pensamento. E eu mudo o que penso, eu começo a mudar o que falo, começo a mudar o que vejo, começo a mudar o meu ambiente. E o processo começa a mudar. Amém? Então eu declaro hoje sobre a sua vida. Declarar, pastor, que negócio é esse teu declaro? Não, declarar é tornar claro. Tornar claro por onde? Pelo meu desejo? Não, pela palavra de Deus. Amém? Ele é o arquiteto. Ele está construindo algo grandioso. E segundo o arquiteto, existe uma declaração, que aquele que começou a boa obra, a boa construção, ele é fiel para completar. Em algum momento o seu nome está na lista ali de função. Em algum momento ele vai te chamar. Sabe por quê? Não porque você é merecedor, é porque você não vai falhar no meio do caminho. Sabe? Eu fico esperando um dia. André, opa, fui eu. Chamou. E eu me mantive convicto, eu me mantive ali na posição. Gente, dá vontade de desistir um dia sim e outro também. Credo, pastor. Ué, você acha que é só na sua casa que tem conta para pagar? Que o carteiro abre a caixa de correio e põe lá a fatura do cartão de crédito e você não tem o dinheiro? Acontece em todo lugar, querido. Acontece em todas as estruturas. Ou você acha que eu e minha esposa somos anjos? A vida do pastor deve ser uma delícia. Pergunta para ela. Quer conhecer quem eu sou? Conversa com ela. Mas a gente suporta o processo. Amém? A gente decide falar sobre Deus, ao invés de falar da crise. Vamos falar de Deus aqui, porque se a gente falar da crise, o que está ruim, está ruim. Amém? Então, ele está fazendo algo. Por quê? Porque ele não faz uma obra incompleta. E ele não vai ser no seu turno que isso vai acontecer. Não vai ser no seu momento. Se as mãos de Jesus ainda não estão sobre você, se a sua visão plena ainda não está chegando, acredite, segura, não desiste, não foge do processo, que em algum momento vai tornar claro tudo aquilo que Ele está fazendo sobre a vida. Eu falo que a palavra de Deus é um liga-pontos. Quem já fez liga-pontos quando era criança? Você vai juntando uns números e forma lá um bicho, uma casa, o de Deus é muito distante um ponto do outro. Mas vai chegar uma hora que você vai falar, está fazendo sentido. Eu estou entendendo o que Deus está fazendo. Mas só consegue entender isso quem suporta o primeiro toque. Ainda que esteja confuso, ainda que não esteja pleno, mas já estava melhor do que antes. Antes eu não via nada, agora eu vejo embaçado. Mas tem gente que fala, embaçado está ruim. Bom, volta a ser cego então, ou volta para a aldeia. Volta para a aldeia. Então é importante entender, a palavra é dura, mas é amorosa. E Jesus, depois que fez a obra por inteiro, Jesus disse, não volte mais para a aldeia. Porque essa palavra, ela confunde quem entra rápido, que parece uma ordem de restrição, mas é proteção. A frase parece tirar algo, mas o não volte para a aldeia é dizer assim, Betsaida. O que era Betsaida? Não era um lugar qualquer. Betsaida era uma cidade que condenava o evangelho. Era um lugar de incredulidade. Era um lugar onde a palavra não era plena. Jesus fala, ai de ti, Betsaida. É o lugar onde a mesa não comunga com o céu. É o Salmo 1 dizendo assim para você, se você senta nessa mesa,
de gente que escarnece a sua fé, você não consegue ser bem-aventurado. Você não consegue ser abençoado, você não consegue ser pleno. Uma cidade que viu milagres e não se arrependeu. Betsaida é esse lugar, uma cidade que recebeu graça, mas permaneceu com o coração duro. Você conhece gente assim? É amado, é amado, é amado e o coração é duro. Orgulhoso de pai e mãe, é um negócio absurdo. Uma cidade religiosa, acostumada com o sobrenatural, porque havia desenvolvido anticorpos contra a transformação. É gente que é submetida à palavra dioturnamente. Hoje tem para todo gosto. Você abre o YouTube, tem de todo jeito. Hoje tem pregador que prega 5 minutos. Ai, pastor, graças a Deus, eu não aguento um culto de meia hora. Tem pregador que fala 1 hora. Graças a Deus, eu não aguento pastor que prega rápido. Tem para todo jeito. Tem para todo jeito. Mas a pergunta é, será que você não está desenvolvendo anticorpos para a transformação? E você não está experimentando a transformação porque você ainda está na aldeia. Jesus sabia, se esse homem voltar para a aldeia, ele vai administrar a cura, até não parecer mais milagre nenhum. Sabe, em algum momento, ele ia começar a voltar a ser quem ele já era. Ele ia perder o entendimento, ele ia perder a comunhão, ele ia perder o discernimento naquele ambiente que naturalizou o sobrenatural. Sabe o que isso é um problema? Por quê? Porque hoje para nós é muito fácil ouvir uma palavra, é muito fácil estar no culto, é muito fácil ser submetido a um ambiente. Você pode ir em dezenas de lugares, estão com porta aberta falando uma mensagem, talvez igual a essa. Então, dentro da nossa rotina, eu posso ter Cristo a qualquer momento. Então eu vou vivendo a vida como eu quero, do jeito que quero. Amanhã eu mudo, amanhã eu transformo, amanhã eu perdoo, amanhã eu amo, amanhã eu renuncio. Não, querido, nós temos que ser diligentes numa instrução. Não voltar mais significa romper com o passado de uma vez por todas, para que o novo possa encontrar um lugar para prosperar. A aldeia não vai celebrar a sua transformação, a aldeia vai catalogar o seu passado. Sabe aquele caminhão de lixo? Que ele te conhece e ele só fala das suas histórias horríveis? Porque ele te conhece e ele quer te envergonhar pelo seu passado, não por aquilo que você está vivendo hoje. Quando alguém me encontra e fala, eu te conheço, conhece nada. Você não sabe quem eu sou, você não sabe quem eu me tornei. Quem você conheceu já morreu, eu nem me lembro desse cara. Por quê? Porque eu me transformei, eu mudei. Eu permiti que o Espírito Santo me conduzisse. Então as pessoas olham para você e falam, te conheço quando você era cego. Eu te conheço quando você mancava. Eu te conheço quando você era surdo. Você tem amigos assim? Manda embora, bota para correr. Amém? A aldeia não consegue te ver com os olhos novos, porque ela só tem memória dos seus olhos velhos. Gente que só tem memória. Querido, isso para nós é um problema. Porque a gente está aqui, tem gente que veio com a proposta. Eu vou ficar 2 anos e vou embora. Eu vou ganhar um X mil e vou embora. Eu vou e vou construir uma minha casa e vou embora. E já tem 20 anos que ele está aqui e nunca foi embora. E ele não desconecta do passado dele de jeito nenhum. Filho, por que você está fazendo esse grupo do WhatsApp? Ai, pastor, são meus amigos de adolescência. Mas essa conversa aí não conspira com o céu. Mas são meus amigos, pastor. É a aldeia. A aldeia gritando para você, você nunca vai viver o sobrenatural, porque você quer permanecer no natural. Não é nessa igreja aqui não, outras igrejas têm esse problema, aqui não tem. Aqui todo mundo está vivendo o novo de Deus. Há lugares que você não pode mais frequentar, sabe por quê? Porque você é superior, não porque você é superior às pessoas que estão lá, mas porque a visão que Deus te deu não sobrevive naquele ambiente. Tem gente que quer cheio de euforia. Não, agora eu vou levar as boas novas lá. E quando chega lá, volta a viver a vida que estava vivendo. Amém? Há relacionamentos que precisam de distância. Há ambientes que precisam de fronteira. Há vozes que precisam ser silenciadas. Não com orgulho, mas com a consciência de quem sabe de que, o que Deus acabou de fazer. Sabe, a consciência de quem sabe o que vai viver, porque Deus é esse. Amém? O seu destino está fora da aldeia. O seu destino está fora, porque Deus ele não te chama para apenas deixar o perdido lá fora.
Ele não te chamou para te deixar perdido. Ele te chama porque Ele tem um destino que Ele preparou para você que não cabe dentro da aldeia. Ele te chama para que você manifeste a visão nova. O que Deus te deu é grande demais para o tamanho dos muros que você estava. O propósito que Ele colocou em você é pesado demais para ser carregado num ombro que normalizou a fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Diga ao fraco, eu sou forte. Qual é o destino? É o estilo de vida dele. Apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, assim como também sou de Cristo. Enxergar a Cristo é enxergar um estilo de vida, é enxergar uma maneira de viver. Jesus vivia em movimento, Jesus escolhia com cuidado quem caminhava com Ele, Jesus protegia a comunhão com o Pai. Acima de tudo, Jesus servia sem deixar se prender por um sistema que o sufocava. E hoje Ele te chama para o mesmo caminho. E eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre essa igreja, Pai. Os teus filhos não são mais os cegos que a aldeia catalogou. Os teus filhos agora eles são alguém, Senhor, que Jesus tocou. Alguém que foi chamado de maneira individual para fora da aldeia. Alguém que Jesus curou com as suas próprias mãos. Ei, Cristo está neste lugar. Em nome de Jesus, que você possa experimentar uma cura no seu físico e no seu emocional, para que o espiritual possa se manifestar. Você é alguém que tem um destino, você é alguém que tem uma missão, não um destino de conforto dentro dos muros conhecidos, mas um destino de uma visão plena, com movimento, com propósito. Uma vida que contamina outros cegos. Uma vida que devolve a visão por onde quer que você passa. Uma vida que entra em casas e restitui, que restaura casamentos. Uma vida que entra em lugares e pela visão que Deus te deu, você começa a profetizar vida e vida em abundância. E alguém pode dizer para você, quem era você? Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era limitado, mas agora os limites foram quebrados pelo poder do nome de Jesus. Eu estava amarrado, mas as amarras se soltaram. Eu estava sem entendimento, mas agora os meus ouvidos ouvem. E pelo Espírito de Deus eu tenho discernimento. Agora eu sou a nova criatura. Agora eu tenho uma nova vida. Agora eu vivo um novo dia na essência da palavra. E aquilo que era um problema agora se chama o meu testemunho. É um milagre de Deus te visitando, tocando em você, transformando a maneira de pensar e vivendo tudo novo. E vivendo tudo novo. Minha tormenta me livrou, meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça e deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça e deu um lugar na mesa. Diga, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sabe, por vezes vai dar vontade de retornar aquilo que lhe é familiar. É Deus apontando para Abraão e dizendo: Abraão, o familiar está impedindo o sobrenatural. O familiar está impedindo o manifestar do céu.
O familiar está impedindo o avanço daquilo que eu tenho como uma resposta para a terra. Então sai da sua terra, sai da sua aldeia, sai da casa dos seus pais, para um lugar que eu vou te mostrar. E ele sai, mas ele leva, foi dito aqui, leva consigo um Ló, um familiar, alguém para que ele se lembrasse do seu ambiente. Enquanto Ló estava com ele não viveu o sobrenatural, porque Ló representava a aldeia. Eliseu, ele me dá uma ótica perfeita disso que eu estou falando com vocês hoje. Elias cansado, emocionalmente abatido, combatido. Deus falou: Elias, você vai ungir outra pessoa para o seu lugar. E Elias vai até Eliseu, e Eliseu entendeu a mensagem. E quando Eliseu entendeu a mensagem, ele começou a seguir Elias. Ele, opa, espera um pouquinho, deixa eu queimar o meu passado, deixa eu queimar a minha história. Ele pegou os seus carros de boi, fez ali uma fogueira, pegou as panelas e cozinhou os seus bois. E disse para a sociedade, para quem ele ofereceu aquele alimento: gente, o Eliseu que vocês conhecem morreu aqui. Porque para onde eu vou não tem volta. Para onde eu vou não tem volta. Existia um menino que chegou até Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus: por que me chama de bom? Não é meu Pai que está no céu? E Jesus: não, Jesus, eu quero ser um discípulo. Eu quero andar com o Senhor, eu quero viver essa história. Eu quero viver o sobrenatural. Eu estou ouvindo tantas notícias boas daquilo que o Senhor está fazendo. Me falta isso no currículo, Jesus. E Jesus: ótimo, está contratado. Pega o seu dinheiro, dê aos pobres e me siga. Mexeu na aldeia dele. Ele falou: meu dinheiro eu não dou. O dinheiro representa a minha história. Tudo que eu construí está em torno do meu dinheiro. Como abandonarei eu o meu dinheiro para seguir a Cristo? A palavra declara que ele saiu da presença de Jesus entristecido, entristeceu o coração e se afastou. Ei, para viver o sobrenatural, você precisa abrir mão do natural. Você precisa abrir mão da aldeia. Você precisa abrir mão do familiar. Você precisa abrir mão do comum, para que você possa viver o incomum. E Jesus está chamando você hoje: sai da aldeia. É dizer um belo não para muitas pessoas. É apagar e bloquear alguns contatos. É sair de alguns grupos. É sair de rede social, se necessário for. É um isolamento social. Pastor, ficou ruim, fiquei sozinho. Ei, como diz o ditado popular: antes só com Cristo do que acompanhado de gente que não faz parte do seu destino. Deus tem algo novo para você aqui, filho amado. E hoje Ele está tirando e curando a sua cegueira. Curando a sua cegueira, trazendo entendimento do porquê você não está avançando. E que o céu visite a sua vida de maneira sobrenatural. Seja feito aqui na terra como é feito no céu, em nome de Jesus.
pode aplaudir o Senhor? Amém? Você pode? E eu já estou encerrando, mas olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida. A sua aldeia encerra hoje. A sua cegueira encerra hoje. A falta de discernimento encerra hoje. Você vai enxergar como você nunca enxergou. Você vai entender como nunca entendeu. Porque o Espírito de Deus habita em você. Amém? Amém? Glória a Deus por isso.